Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O Ministério da Fazenda divulgou um novo cálculo da economia do pacote de revisão de gastos públicos depois que o Congresso aprovou os projetos enviados pelo Planalto. Segundo o ministro Fernando Haddad, a redução foi de 6,3 bilhões de reais. Por outro lado, o governo diz que a revisão do crescimento no Produto Interno Bruto de 2023 melhorou as perspectivas de economia com o salário mínimo e o abono salarial em 4 bilhões e 200 milhões. Como efeito, compensou parte da perda com o enxugamento dos textos. A equipe econômica esperava economizar quase 72 bilhões de reais. Os novos cálculos mostram que o valor vai a 69 bilhões e 800 milhões de reais, uma diferença de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Em razão das mudanças feitas pelos congressistas, o Bolsa Família teve uma perda de economia em 1 bilhão de reais. O benefício de prestação continuada caiu 2 bilhões. O Fundo Constitucional do Distrito Federal deixa de economizar 2 bilhões e 300 milhões de reais e a obrigatoriedade e biometria em programas sociais caiu 1 bilhão. Já as medidas que tiveram a projeção de economia aumentada por causa da revisão do crescimento do PIB foram o salário mínimo, que subiu 3 bilhões e 300 milhões, e o abono salarial, que aumentou 900 milhões de reais. Vale lembrar que ainda falta aprovar uma parte do pacote. Ficou para o ano que vem. O texto que muda as regras para a aposentadoria dos militares, por exemplo, deve ser analisado só depois do recesso legislativo. Rafa. É isso, né? A questão do imposto de renda também, que era a grande bandeira do governo, a isenção aí para quem ganha até 5 mil reais, também ficou de fora, deve entrar na conta a partir do ano que vem, de maneira separada. E era o grande trunfo do governo para tentar evitar o que se apresentou agora, que foi basicamente um fracasso em relação a esse pacote. Veja, o governo não conseguiu agradar nem ao mercado, nem à própria base. Partidos de esquerda, o que foi votado até agora, muitos deles, como é o caso do PSOL, por exemplo, não apoiaram e não concordaram com as alterações que o governo acabou propondo. Entendendo essa crise, desde sexta-feira se instalou basicamente no governo Lula, né, uma correria ali para que você tenha e coloque panos quentes nessa situação. Há um discurso feito pelo Haddad em conversa com jornalistas na última sexta-feira, falando em serenidade, falando que o corte de gastos será eterno, que ele não é uma medida pontual, que esse seria um start basicamente num processo de continuidade. O governo agora traz essa informação de que com as alterações do Congresso vai cair 2 bilhões ali da estimativa inicial que tinha de corte de gastos, mas veja, nem a inicial tinha agradado inicialmente, né, os setores da sociedade que pressionam exatamente o governo a partir aí a busca, né, de respostas que deem um comprometimento em relação ao gasto do dinheiro público. Caindo, piora a situação. Aí o Lula foi lá, postou um vídeo nas suas redes sociais na última sexta-feira, também falando que vai dar autonomia ao próximo presidente do Banco Central, que ele vai poder trabalhar de forma livre, o que era claramente um recado ali para o mercado, do governo, deixando claro que não fará nenhum tipo de interferência. Inclusive, nesse vídeo ele também dá um destaque lá que no momento ele está cercado de ministros, está Simone Tebet, está o Galípolo, o Haddad, e ele acaba falando sobre a questão de responsabilidade com as contas públicas, tentando dar um recado claro. Por que tudo isso? Porque o dólar simplesmente ficou fora de controle. A gente teve aí patamares históricos na casa dos R$ 6,30 só em razão da pataquada que foi o envio desse pacote para o Congresso. É preciso destacar também que o Congresso, por outro lado, faz o seu papel fiscalizador, ajusta projetos que o governo envia, tem o papel exatamente de fazer isso, lapidar ela, né? Enfim, legislando para trazer ali a visão do Congresso de melhorias dentro dessa proposta. Mas, quando chega o seu próprio orçamento, as suas emendas, por exemplo, aí ninguém quer que se mexa naquilo e você tem ali uma série de medidas que vem o judiciário depois tomar conta da questão. Então, o pacote, por enquanto, acabou não tendo resultado nenhum no sentido ali de que o governo esperava, o que o mercado esperava, foi basicamente uma derrota, medidas muito pífias que foram avaliadas, inclusive pelos políticos aqui do Paraná que representam em Brasília, e o governo vai ter que correr atrás do prejuízo e com as suas próximas medidas para trazer ali a nova promessa do ministro Haddad, que é de colocar em prática, né, essa gestão fiscal responsável a longo prazo.